Fala galera da Comunicação Uniswan, eu sou o Gabriel Dantas, estou aqui com o Diego Saito. E a gente hoje trouxe um convidado para poder comemorar o Dia do Design Gráfico, o Dia Mundial do Design Gráfico. A gente trouxe o nosso professor, o Piá. Prazer, gente. E eu acho que uma das melhores coisas, professor, por que Piá? Cara, Piá é uma... Eu não sou do Sul, antes de mais nada, sou carioca, mas Piá veio no jogador do Flamengo. Provavelmente vocês nunca ouviram falar, não é da época de vocês. Não vou falar um ano não, senão vai mostrar a minha idade. Uma brincadeira. Quando o Flamengo foi campeão, pentacampeão em 92, né? Ele era o lateral esquerdo do Flamengo, mas ele era ruim. Ok. E aí, como eu sempre joguei futebol com o pessoal mais velho, eu joguei bola até os 17 anos, né? Mas acabei não me profissionalizando. E aí o pessoal falava que eu era muito fominha e tal, eu jogava bola. Eu não gostei do apelido, o apelido pegou. Depois que eu descobri que o pessoal mais velho que botou o apelido em mim, é porque eu não cansava, como era o Piá. O Piá dava 45 minutos do segundo tempo, tava correndo ainda. E era mais ou menos assim, jogando bola, eu não cansava. Aí acabou que o apelido, por eu não ter gostado, por realmente ele ser ruim, acabou que o apelido ficou, né? Na Perfeito. época aí. Mas ele não era tão ruim assim não, era só o carro. Eu sinceramente pensava que você era do Sul. Acho que metade das pessoas pensava isso. Não, e a maioria acha que faz parte do meu nome. Quando eu escrevo meu nome, ué, cadê o Piá? Não, gente, Piá é apelido, mas é assim como conhece. Sobrenome. Pois é. Eu acho que um tema que a gente pode começar aqui já com os dois pés na porta, porque é o que a gente mais está vendo no Instagram, é o uso de inteligência artificial. Principalmente no fato de que para algumas pessoas tendem a achar que esse uso de inteligência artificial, de artes, vai acabar com a profissão do design gráfico. O que você tem a dizer um pouco sobre essa questão? Cara, primeiro, dois parâmetros importantes. Primeiro, a questão de se vai acabar com a profissão ou não. Toda tecnologia que surge, a gente fica naquela dúvida de, vai acabar com outra, né? É assim ao longo da história, né? Surgiu a TV, vai acabar o rádio. Surgiu a internet, vai acabar a televisão. E não é assim que funciona, né? Eu acho que aí ela chegou para ficar. Não é de agora. Se for acompanhar a evolução da inteligência artificial, é desde muitos anos. Realmente houve um período que ficou estagnado, mas com o advento da internet de forma popular, a partir dos anos da década de 80, 90, começaram realmente a investir mais em IA. E agora, nos últimos anos, cada vez mais. Né? Para mim, a IA é uma ferramenta. Então, se você deixar que essa ferramenta tome conta do seu trabalho, realmente você não vai evoluir. Vou fazer um parâmetro aqui bem fácil, assim, bem simples, não quero desrespeitar a profissão de ninguém. O assessorista. Quando eu precisava realmente ter uma coisa mais mecanizada para poder movimentar o elevador, não era uma coisa que todo mundo mexia, eu tinha um profissional lá dentro que mexia. Certo? Depois, com a evolução e o elevador funcionando de uma forma mais tranquila, mais autodidata, para você poder utilizar as ferramentas, né? Eu não precisava mais daquele profissional. Ou seja, o profissional não evoluiu, porque a tecnologia engoliu ele. É claro que existem questões que a tecnologia engole a profissão. Eu não acho que é o caso da IA por o design. Eu acho que quem fica muito estagnado, pegando as coisas pré-prontas e com medo de perder ou não confiando na sua capacidade, vai ser engolido pela IA. Agora, se você ficar só assim questionando, tipo, olha, chegou aqui, lá você faz tudo, não consigo mais fazer nada, tá tomando conta, você vai ser engolido. Você tem que, não, peraí, ela tá aí, deixa eu ver como é que eu posso usar. Como eu posso usar essa ferramenta para melhorar o que eu já faço, para aperfeiçoar o que eu já faço. Aí sim você vai conseguir dominar aquilo como uma ferramenta. A outra questão que eu queria levantar é a questão de direitos, né? Porque muito se discute de, direito autoral, a IA fez, é seu, você pode vender, não pode vender. Essa discussão ainda não está ainda concluída, ainda é um debate muito amplo. Sim. Né? Na verdade, com a internet a questão de direitos sempre ficou muito confuso, né? A internet é um mercado que tipo, é terra de ninguém, já foi provado principalmente nos últimos 10 anos que não é bem assim que funciona. Nem um pouco. Né? A gente tem realmente cada vez mais controle sobre isso. Quando a gente olha assim no metaverso, que para mim também o Facebook atropelou de lançar de uma vez assim, por conta de não ter suporte ainda para quem tem as suas ferramentas em casa, né? Eu acho uma ideia muito válida, mas lá você consegue ver que tem todo o controle, tudo que é feito você consegue ter o controle que aquilo ali tem realmente um criador. Sim. Eu acho que com a IA vai ser a mesma coisa, vai ter um percentual que é de responsabilidade da IA e um percentual de quem realmente passou um prompt correto e solicitou. E aí como vai ser essa questão da comercialização, ainda é uma coisa mais confusa.
No Brasil a gente sabe que sempre demora, fiscalização aqui não funciona muito bem. Sim. A gente acompanha aí pelos softwares gráficos, né? Acompanha pelo uso de ferramentas gratuitas que as pessoas usam para poder vender o que foi feito ali para outros. Então isso ainda é uma discussão que ainda não está concluída, mas é um debate. Exatamente. Que até mesmo você uma vez falou pra gente que no Canva você pode produzir para você mesmo. Sim. Só que se você produzir e vende para outra pessoa, aí já não pode, fere as diretrizes do próprio Canva. Mas então, não tem controle sobre não isso, tem controle infelizmente, né? Sim. o que mais se tem é a pessoa que vende o design pelo Canva. Que faz no Canva e vende para outra pessoa, a pessoa vai lá e compra, também não sabe, e fica por isso mesmo. Deixando claro que Canva é só um exemplo, né? Porque é o mais Uhum. popular, é o mais conhecido, mas que são várias ferramentas tipo a do Canva, Canva. exatamente. Sim. Eu posso até citar esse negócio que ele acabou de falar, de você usar e entender a IA para te ajudar, porque, né, a gente que é designer passa por muitos bloqueios criativos. Sim. Muitos. E a IA ajuda bastante, né, nesse quesito para ter ideia. Eu uso bastante, sinceramente, o ChatGPT às vezes para conseguir semear melhor uma ideia que eu tive, deixar ela mais palpável, sabe, para mim. E me ajuda a ter mais ideias e mais ideias ainda, né? Não, isso eu uso como professor. Porque às vezes você está preparando um conteúdo de uma aula que não é aquele conteúdo específico que você domina, mas que você tem que abordar aquilo ali, e aí não vem na tua mente, na tua referência, um exemplo. Por exemplo, para colocar em sala de aula. Eu gosto muito de passar o conteúdo e trazer algum exemplo Sim. de marcas conhecidas, né, de empresas reais, e às vezes dá aquele bloqueio. Então é o diálogo com o ChatGPT, é uma ferramenta, uma das que eu mais uso, é o GPT. Sim. E o próprio relacionamento com a IA também é importante. Tem que né? ser, pô, é tu e ela ali. Exatamente. As pessoas têm muito Desenrolar. bloqueio, eu acho, com essa coisa do a IA vai dominar o mundo, Exterminador do Futuro, né? Skynet. Eu até brinco, enquanto a net e a Sky não se fundirem, relaxa. Então, é perfeito. Mas não é bem assim. A gente tem que tentar se relacionar a ela, ela foi criada por parâmetros humanos, né? Então a gente tem que se relacionar como fosse uma relação humana, mas não quer dizer que a máquina seja humana, não é. Mas ela foi preparada para isso. Então, quanto mais humanizado for a sua relação, né, por exemplo, com o ChatGPT, mais palpável vai ser o exemplo que ela vai te dar. Com Né? Se certeza. você tratar ela de maneira fria, ela vai te dar uma resposta fria. Sim, mas se você ir lá e desenvolver o texto, botar o prompt certinho, detalhe, tudo bonitinho, ela vai dar o que você Só quer. não chega ao extremo de ter um relacionamento sério com Com ela. certeza. Gente, não façam E isso em aí, casa. O mundo Não, real é o não mundo façam, real. por favor. Não façam isso em casa. E até emendando um pouco essa questão de ferramenta, de usar a IA como ferramenta, abordar um pouco o uso das ferramentas. O Photoshop, Illustrator, InDesign, que às vezes a gente, em sala de aula, a gente não tem uma aula propriamente de Photoshop, de Illustrator. Você aprende, principalmente aqui na Uniswan, você aprende a ser um designer. E aí você tem que, tipo, ver um vídeo no YouTube e ir aprendendo, você vai mexer e você vai errar muito, gente. Você vai estar lá fazendo o teu design, você vai falar, caraca, isso aqui tá muito bom. E aí você chega pro professor e ele vai olhar com o olhar de alguém de fora, que muitas vezes é o que a gente precisa, e aí ele vai falar, ó, não tá bom, você errou nisso e nisso e nisso. E aí você vai pegando a ferramenta e vai treinando e vai testando, não tem jeito. E até eu queria saber, tipo, em sala de aula você coloca mais os alunos, tipo assim, pô, na aula de projeto, vamos aí, vamos abrindo, aí vai deixando os alunos brincando e falando um pouco mais, ajudando ali grupo a grupo. Tudo depende, né? Eu vim de outra instituição onde você tinha uma estrutura ainda disciplinar, que aí você tinha uma cadeira específica que era ferramental. Coisa que eu não sou tão a favor assim, né? Mas também não sou extremamente contra, vou explicar por quê. Aqui a gente tem uma estrutura que eu acho sensacional, que é essa estrutura modular, aonde dentro de um único módulo o aluno tem realmente essas múltiplas referências. É claro que o ideal seria, e também não quer dizer que não seja uma estrutura que não possa evoluir, não possa se adequar, né? Acho que tudo amanhã muda. Mas tudo depende do conteúdo. Como assim, é muito conteúdo para abordar com o aluno, é muita coisa, principalmente esses cursos tecnólogos, por serem curta duração, e eu tenho muita coisa para informar, às vezes não dá tempo de a gente passar na sala de aula de fazer esse ensino dessa ferramenta passo a passo, por exemplo, né? E aí, claro, nós temos a cadeira dentro do módulo, que é a cadeira de projeto. Na cadeira de projeto fica um pouco mais fácil, porque é durante o semestre inteiro o aluno vai desenvolver um projeto, então tem como eu passar os parâmetros, os conteúdos, ele está absorvendo
demais disciplina não, desculpa, perdão, as demais partes do módulo, né, que são, a gente chama de integração, e aí dentro da cadeira de projeto eu consigo abordar mais. E aí sim, o aluno vai desenvolvendo, o professor vai lá, tira uma dúvida. Agora, esse ato de parar para dar uma aula e explicar a introdução, por exemplo, de um software, eu acho mais complexo. Claro, tirar dúvidas, de repente marcar uma aula especial só para fazer aquele resumo introdutório. Eu, por exemplo, desde o início do semestre, eu estou aqui desde o semestre passado não peguei cadeira de projeto, estou agora nesse semestre pegando uma. E desde o início eu falei, gente, ó, quem não tem influência nenhuma com o pacote Adobe, nada, começa já a futucar. Como você não tem aula todos os dias, imagina um exemplo, que você tem aula todo dia, só que o dia que você não tem que ir à faculdade, você em casa vai lá, ou vem para cá e usa o laboratório, se for o caso, Sim. e usa aquele tempinho como se fosse uma aula para você ir aprendendo por conta própria. Eu até na aula, falei, quem é que sabe alguma coisa aí? Alguns alunos levantam a mão e falam, gente, ó, começa a meio que misturar, para vocês que não sabem nada, já tá junto quem que sabe, que bem ou mal um vai ajudando o outro, um vai introduzindo o outro. E é claro que a gente está na sala de aula, a ideia é também tirar uma dúvida, tal, apontar. Mas lembrando que o professor às vezes não sabe tudo. Cara, todo período eu tenho um aluno que sabe muito mais do que eu no uso da ferramenta, né? Porque às vezes está vivendo daquilo, colocando aquilo em prática o tempo inteiro. Então, Sim. tem que saber que, primeiro, o mais importante é saber que design não é ferramenta, né? Isso é até uma discussão muito ampla na questão da regulamentação da profissão e tal. Sim. Que existem cursos que chamam, venha fazer curso de design, para você aprender o pacote Adobe. Não é curso de design, é curso de aprender o pacote Adobe. Exatamente. Né? O ideal é entender que ferramenta é uma coisa, né? O que é design, como eu trabalho, como eu faço a gestão do design é outra. A ferramenta vai me dar o suporte. Né? Aí entra até um parâmetro que a gente até brincou lá de fazer pergunta polêmica, né? Ah, tá, então e o design que usa o Canva? Né? Sim, sim. Vamos lá, até vou usar aquele exemplo que eu falei com vocês, né, de maneira informal no outro dia. Se você tem lá, eu tenho que pregar um prego, eu posso usar um martelo, né? Sim. O martelo é para isso, para pregar. Mas se eu não tiver um martelo na hora, eu tiver uma chave de fenda, né? Talvez eu consiga. Se eu tiver talvez um alicate, vai ser melhor ainda, que tem a partezinha mais achatada, eu vou conseguir bater ali e pregar. É o ideal? Não. Com o martelo é muito melhor, não é? Mas eu consegui me adaptar. Ou se perguntar assim para o marceneiro se ele vai usar o alicate para pregar o martelo, ele vai falar que não. Ele vai usar o martelo, né? Para pregar o martelo, não, para pregar o prego. Ele vai usar o martelo para pregar o prego e não o alicate, né? Então é a mesma coisa. Existem várias ferramentas que conseguem fazer coisas parecidas, mas existem as mais adequadas. Eu também tenho que entender do cenário no mercado. Sim. Hoje em dia, no design, você não consegue falar, eu sou design e não mexe nada no pacote Adobe. É praticamente impossível. Sim. Né? Tanto que eu sou da geração que se falava muito ainda Corel e Photoshop, nem se falava Adobe. Né? E o Corel, não se falava o Corel como pacote, falava o Corel Draw, só uma ferramenta. Né? Então era muito o Corel, que era vetor, e o Photoshop mais. Existia até um terceiro, que era o PageMaker, que era de diagramação. Esse vocês nunca ouviram falar, né? Não. Pois é. Eu falei que eu era velho. Tinha um PageMaker. E aí o PageMaker foi comprado pela Adobe, né? Na época, uma reformulação da Adobe. O Corel começou a tentar melhorar o seu software, mas sempre assim, eu tenho que fazer desenho vetorial, alguma coisa, Corel. Eu tenho que diagramar, vou usar o PageMaker. Eu tenho que trabalhar a imagem, tratar, editar, é Photoshop. Só que o Photoshop tem um salto muito grande evolutivo que muitas pessoas começaram a fazer layout, montar o próprio Photoshop. É possível? Claro que é. Né? E paralelo a isso, eles evoluíram o PageMaker e logo em seguida encerraram e lançaram o InDesign, que ficou realmente até melhor. E lógico, lançaram o Illustrator para poder concorrer com o Corel. Lembrando que o pacote Corel tem para você trabalhar com imagem, com várias outras coisas, mas o Corel Draw Vetor é o mais conhecido. Sim. O Corel recentemente lançou até outra plataforma, que é o Corel Go, que você pode trabalhar ele de forma virtual, tá? Mas também você paga uma taxa. E muitas gráficas pequenas ainda usam Corel, né? Fazer um trabalho em um birô, alguma coisa, utilizam o Corel como ferramenta. Então, assim, é um software que ainda não saiu do mercado, mas que não é a realidade do futuro do design. Né? Pode ser que amanhã eu morda a língua aqui e falar, não, o Corel voltou? Pode ser. Eu até sou suspeito, porque eu gosto do Corel. Eu falei isso para vocês, eu gosto do Corel. Mas eu tenho que ser honesto e dizer que, cara, não é a realidade do Corel. A realidade é você ir para o Adobe. Né? O Adobe está dominando o mercado nesse cenário, sem dúvida nenhuma. Né? E com qualidade.
Ele pode dizer, tá dominando. Não, tá dando realmente uma resposta de qualidade para quem usa. Sim. Só de você ver, por exemplo, os vídeos que saíram das atualizações que vão vir para o Photoshop, Não, isso é incrível. é algo absurdo. Você pegar, às vezes, num desenho, como fizeram do Illustrator, você desenha um personagem. Aí você fala, pela IA do Adobe, anime esse personagem pescando. E aí não dá 3 segundos, o personagem tá fazendo assim, pescando com a vara. Tipo, Não só até rotacionar, né? Até botar também desenho botar, né? Se você bidimensional. desenhar bidimensional, você pode Bidimensional. fazer ele tridimensional, rodar, voltar, dá pra ver por baixo, por cima. É absurdo. Basicamente, a gente retorna aquele início do nosso bate-papo. Olha aí. Aí de novo. Né? Mas eu ainda preciso pensar no que vou fazer, como Sim. fazer, qual o personagem que eu quero criar, qual é o contexto. Ainda tem o design ali envolvido. Né? E até nessa questão, agora a gente já falou de IA, ferramentas, pensar um pouco mais na questão de dicas, tipo, de criatividade, para poder a pessoa exatamente parar um pouco essa questão de bloqueio criativo, porque isso é normal da rotina do design. Você sempre vai ter, tipo, uma demanda que você tem que fazer. Você, às vezes, tipo, adora aquele assunto, você domina aquele assunto, e aí na hora de fazer a arte, pum, tela branca, acabou. Aí você fica, caraca, o que eu faço para poder despertar alguma ideia, alguma coisa assim. E sim, às vezes é do nada. Tipo, você às vezes vai estar tomando banho, você, a ideia veio, tu, caraca, aí tu corre, escreve a ideia, porque senão ela vai sumir de novo e você perde ela de novo. Cara, só, antigamente as agências tinham, principalmente a agência de publicidade, né, de comunicação, tem uma série até que aborda muito isso, que é a série Mad Men. Não sei se você já assistiu. Mad Men, já ouvi falar. Mad Men aborda, se não me engano, na década de 50, né, uma agência. E o personagem principal, por exemplo, ocupava esse cargo, que era o que chama-se hoje diretor de criação, né? Mas que na época, esse diretor criativo, ele era o cara que era pago para ter ideia. Tanto que na série até aborda, ele ia lá, fumava um charuto, dava uma volta, tomava um uísque. A sala dele não tinha nem computador. Acho que já existia computador até então, óbvio, não como a gente tem hoje, né? Que era para ele ter ideia. Aí ele voltava, passava para o diretor de arte, que era o artista na época, então era assim, né, retratado, para ele poder representar graficamente a ideia que ele passou para poder realmente fazer a venda, né, para os clientes. Então não é pago para ter ideia. Hoje não existe mais esse cara. Hoje em dia todo mundo tem que ter ideia, né? Mas uma coisa que eu acho que até a geração de vocês tem ainda um bloqueio por já ter nascido basicamente nessa essência digital, né? Eu peguei muita transição, né? Eu sou ainda da escola, eu ainda fazia trabalho de papel ao maço, né? E aí o computador chegando na minha escola ainda sem internet, mas era para mexer no Paint, né? Aprender a fazer desenhozinho, brincando, uma coisa totalmente só ilustrativa, nada ainda funcional, né? Sim. Já indo para a faculdade, a gente já via a realidade que tinha que aprender a mexer nas ferramentas, começar a correr atrás. Eu fui por exemplo, que fiz curso por fora para poder fazer, que não tinha YouTube para poder aprender em casa, né? Eu tinha que pagar um curso para fazer, né? Então, eu acho que se você vai assistir, cara, grandes personalidades do design, eu adoro aquela série Abstract, né, da Netflix, isso eu recomendo para todo mundo assistir. Né, porque tem 2 episódios assim que marcam muito, não são vários. Na primeira temporada tem um da Paula Scher, que o tema é design gráfico. Paula Scher é uma das maiores designers gráficas do mundo, se não for a designer gráfica mulher mais reconhecida no mundo. Sim. Né? Ela mostra o processo dela analógico, ela conta a tradição que ela tinha muita coisa de fazer na mão, de repente era tudo digital, como ela sentia falta disso, porém ela entendeu a realidade, né? Você vai ver também na segunda temporada, o último episódio é de um designer de tipos, que também até trabalhou com a Paula Scher e tal. Ele também fala essa coisa do processo analógico, por aí vai. O primeiro episódio de todos é de um ilustrador que ele fala essa coisa do analógico. Não quer dizer que não é para usar o digital. Gente, não tem como a gente fugir do digital hoje. Não estou falando assim, como você falou de dica, não é para você largar o digital. Só que até para o processo criativo, se você abre a tela do Photoshop, do Illustrator, a tela em branco, você fica olhando assim para o branco, você não tem referência nenhuma. Um exemplo que eu dou em sala de aula é que o software mais gráfico que a gente tem é isso aqui, que é a nossa mão. Não quer dizer que você tem que saber desenhar, eu não sei. Eu também não sei. Mas assim, você sabe se expressar, então é ter ideia, rabiscar, fazer alguma coisa, para depois que você fizer alguma coisa, aí sim você usar um recurso digital para aperfeiçoar, para fazer aquilo de maneira bem melhor, sem dúvida nenhuma. Mas é ter essa transição em perceber que não existe só o digital, até na hora de pesquisar. Quando a gente está fazendo design, a gente fica muito assim, Behance, Pinterest, né? E outras plataformas, fica muito assim, só digital. Cara, no museu, vai uma peça de teatro. É um repertório, né? Um filme.
coisas fora, anda na rua observando as coisas. Às vezes a gente anda muito na rua assim, né? Já querendo ter telefone, com pressa. Hoje a gente quer tudo chegar. Ah, vou de Uber que é mais rápido. Né? Cara, anda no trem, olha as pessoas no trem, anda na rua. Você não precisa fazer isso todo dia, mas de vez em quando. Referências analógicas influenciam muito quando você for criar no meio Com digital. certeza. Sim, Né? com certeza. E aí, só para concluir a tua pergunta, uma dica que eu dou, além de você continuar estudando, que é importante, os softwares, por aí vai, as tendências, entender das IAs, isso é fundamental. Sim. Mas sempre que possível, tenha paralelo alguma atividade que não seja trabalho, mas que você coloque a sua profissão. É meio estranho isso, né? Mas por exemplo, vou dar esses exemplos que eu acabei de falar. A Paula Scher, ela sentia falta do analógico. Então, como ela sempre foi um pouco artista também, ela começou a pintar. Ela criou uma série lá de fazer mapas diferentes, com percepções diferentes de mapas, até uma exposição depois dos mapas dela. Tá? Um trabalho totalmente artístico, mas bem ou mal tinha um viés de design ali, apesar de ser arte. Arte não é design. Design se apropria da arte, mas Sim. arte não é design. Né? E era aquilo, sem compromisso de passar uma essência de design, simplesmente um trabalho artístico, mas ela estava colocando aquilo na prática. Né? Eu esqueci o nome dele agora, esse design de tipo da última temporada. Ele era apaixonado por relógios antigos, tanto que ele estava até criando, durante o episódio, eles estavam criando realmente uma fonte chamada Decimal, que é baseada nessas letras encontradas em relógios antigos, né? Relógios de pulso, relógio de bolso antigo, né? Eles conseguiram construir, então tinha isso daí. Eles ficaram travados ali numa solução para realmente saber qual era o princípio básico da letra que eles iam criar. Ele largou tudo, foi para o museu, começou a ver mapas antigos e conseguiu encontrar a solução. Mapas que eram completamente feitos de forma analógica, né? À mão, e ele encontrou a solução que ele queria e voltou lá para o digital. Então, às vezes, está aqui fora, né? Está no analógico para você depois aplicar no digital. Eu brinco que eu tenho um projetinho lá que fico criando marcas, assim, recriando marcas, mas não com viés para aplicar. Sim. Com viés assim, eu tenho um projeto que eu fiz lá que é como se fosse fazer uma letra dentro da outra. Aí você faz a leitura de fora para dentro. Quando você olha assim, você fala, o que é aquilo? Aí depois você começa a entender e fala, cara, realmente dá para ler aqui Google, dá para ler Coca-Cola, né? Dá para ler, você consegue ler, só que assim, você vê que na prática aquilo não ia funcionar, porque não era um trabalho mais usando ferramentas de design, feito uma ideia à mão, depois eu joguei para o digital, mas só para poder exercitar isso, né? Então, sei lá, você é ilustrador, cara, cria uma série, sei lá, vou criar as marcas famosas como se fossem heróis. Aí tu cria e você não tem a responsabilidade do maior problema de design, que é o tempo. O maior problema de design é quando eu tenho que entregar. Esse é o maior desafio de qualquer coisa. Com certeza. Esse tipo de projeto você não tem, é livre. Então, uma hora você pega 10 minutos, um dia você passa o dia inteiro, se estiver à toa, se estiver lá mergulhando. Mas aí você bota pelo menos uma estrutura de projeto. Não, eu vou criar aqui 5 personagens com as 5 maiores marcas. Sei lá, né? Eu vou fazer aqui, baseado nos meus professores da faculdade, né? Eu vou criar logos como se fosse para cada um professor, né? Sei lá, vou criar um game aqui como se fosse o desafio de chegar em sala de... Não importa o que é. Qualquer coisa, de acordo com a tua área de atuação, onde você gostaria de trabalhar, acaba sendo também um portfólio. Você está praticando e exercitando, porque você tem a liberdade de fazer o que você quiser e aí a mente voa, porque para quando você for realmente trabalhar uma coisa que você tem um objetivo realmente mais mercadológico, mais prático, você consegue trazer aquela tua voada, né? E botar o pé no chão e conseguir executar. Eu tenho um exemplo, né, disso, que foi o trabalho que a gente fez justamente no de aplicativo, que foi a apresentação que a gente fez. Sim. A gente estava fazendo aplicativo sobre jogo de videogame. E era tipo um aplicativo de organização e tal. Aí eu e o menino do meu grupo, a gente fez tipo um jogo mesmo. A gente fez tipo um jogo que era tipo uma jornada do herói, da gente, conforme o período fosse passando e tudo que aconteceu com a gente, sabe? E a gente misturou vários jogos, Street Fighter, Mario, Pokémon, tudo assim, e foi fazendo isso e ficou muito legal. Realmente é um bagulho que pega muito seu tempo, mexe muito na sua criatividade do que você pode ou não fazer, e é muito maneiro. Não, e assim, trazendo para a sala de aula, tem que lembrar que a faculdade é o lugar para se errar. Com certeza. E outra coisa Isso tentar fato. trazer, eu sei que a gente quer passar, às vezes você tem um tempo, às vezes você está estagiando, você está trabalhando, chega na faculdade cansado, eu sei disso, né? Eu também passei por isso, gente, eu trabalhei enquanto fiz faculdade, então eu sei que é complicado. Só que assim, tentar tratar os trabalhos da faculdade como se fossem trabalhos reais.
no intuito de você vai botar aquilo no teu portfólio. Sim. Então, tentar fazer o melhor possível, porque você ter um trabalho acadêmico bem feito no teu portfólio é melhor do que uma coisa inventada, né? E quem vai pegar para fazer o trabalho vai falar, caraca, ele fez isso aqui com trabalho na faculdade, imagina o que ele vai fazer aqui numa cobrança real. Né? É ter um outro nível. E tentar ver a relação da faculdade como um todo, saber que por mais que às vezes você não... Eu digo, eu como aluno, eu demorei para perceber isso. Lá na metade da faculdade eu comecei a perceber, né? Então também não é fácil. Talvez num tecnólogo mais curto seja mais complicado. Mas saber que tudo está interligado. Um módulo com o outro, né? Outros lugares, uma disciplina com a outra e tal. Mas aqui os módulos todos estão interligados, né? Eu lembro um exemplo que eu gosto de falar. Eu tinha uma que fez comigo, por acaso era uma dupla, que eles acabaram fazendo um trabalho quase que até o final da faculdade juntos. Mas isso era em outro lugar. Aí eles fizeram no primeiro período, tinha uma disciplina que era chamada produção gráfica. E lá tinha um trabalho que era sobre cor, combinação de cor. E tinha um exercício que era criar um jogo envolvendo cor. Uma coisa bem básica, só para experimentar. Eles fizeram um negócio legal lá, muito bacana. Depois, no segundo período, eles passaram por uma disciplina de embalagem. A gente tem um módulo de embalagem aqui, né? Então, uma coisa mais funcional, né? Para abrir e tal. E eles gostaram lá, né, daquela prática, né? Depois, no terceiro período, tiveram interface. E na interface brincaram muito com gamificação, algumas coisas assim. E desenvolveram também um aplicativo. Quando chegou no último período, lá tinha o projeto final, né? Cara, eles foram lá atrás. Eles resolveram fazer um jogo analógico que envolvia as cores do processo gráfico, para no trabalho deles eles envolver essa prática de criar a embalagem, né, trazendo a gamificação, só que a ótica da interface digital, só que aplicado no meio analógico. E fizeram um jogozinho com referência de outros jogos existentes, tal. Na época até falei para eles, cara, separa isso aqui, tenta patentear ou registrar, ou levar realmente alguma dessas marcas para poder conseguir alguma coisa. Porque às vezes o aluno fica com medo de chegar e levar, né? Um outro exemplo disso, rápido, só para a gente concluir, um aluno que ele trabalhava na Piraquê. Ele estava na Piraquê em outra coisa, parte administrativa. Ele resolveu o projeto final dele, tentar resgatar aquelas embalagens originais da Piraquê, né? Fazer um redesign ali, né? A Lígia Clark que fez ali aquele projeto, pô, sensacional para a época, né? Aquela ótica de ter repetição dos elementos, porque te permitia que você podia fazer uma impressão única, que qualquer momento que você cortasse aquela embalagem, você tinha todas as informações. Depois a legislação mudou, tem que ter o código de barras no verso e tal, e aí mudou um pouquinho o raciocínio. Mas era uma ótica de você aproveitar o material, além de ter uma comunicação visual claríssima, que tipo, a Piraquê não é tão real como era o original, mas mantém essa essência desde a época dela, né? E ela revolucionou realmente a questão do embalamento, né? de produtos, né? De biscoitos, salgadinhos por aí na época. Então ele tentou fazer uma releitura ali. Cara, o projeto dele ficou muito bacana. Eu falei, cara, leva isso pra tu ver. Leva isso lá. Tem o departamento de marketing? Bate lá. Chama eles pra assistir teu projeto final. Perturba, cara. Vai lá, se tu não botar a cara, ninguém vai saber que você faz design. Perturbei ele. No dia da apresentação dele do projeto final na banca, ele apresentou aquela coisa toda. Quando ele terminou, ele falou que ele compartilhar uma coisa com vocês. Então, o professor me encheu tanto o saco que eu fui no departamento de marketing, encontrei lá, marquei um dia para falar com o meu supervisor de marketing. Ele me recebeu, eu expliquei para ele o projeto, mostrei. Ele pediu para mostrar para ele a apresentação final. Eu mostrei para ele a apresentação final antes de trazer aqui para vocês. Ele adorou, achou muito encantado. Não é questão que vai implementar aquilo. Não, mas ele falou, cara, potencial que você tem, cara, vamos te envolver. Ou seja, me levaram para o departamento de marketing. Hoje eu trabalho no departamento de marketing. Fui convidado para conhecer as outras fábricas da Piraquê que existem aqui no Brasil, né, para estar envolvido mais com essa parte da comunicação visual da marca. Falei, cara, muito. Porque se ele ficando parado, ele perguntar, o cara fala, não, nada a ver, obrigado, voltar para trabalhar. Ele não perguntar é a mesma coisa. Né? Ele foi lá e conseguiu, né? Porque ele acreditou, né? Precisou um empurrãozinho, né? Mas todo encontro, toda orientação ali. Já falou pro pessoal lá do marketing? Ele não, vai. E aí, já falou pro pessoal do marketing? Imagina a cena. Acho que então a dica é essa, você tentar fazer alguma coisa paralela sempre que possível e enxergar que não existe só o digital como referência, existe o analógico também. Do seu lado tem referência que você nem imagina. E acho que aqui por enquanto aqui, uma ideia na questão que a gente falou sobre criatividade, sobre os projetos na faculdade. Eu acho que uma outra coisa também é abordar um pouco o fato do aluno na faculdade, às vezes, ele ter a visão final do projeto,
mas ele não entender muito bem as etapas que ele tem que ir passando para chegar naquele resultado final. E aí eu já vi isso em grupos, já fiz isso também, de pegar e falar, pô, o meu projeto é esse, e é isso aqui. E aí você começar a pensar nele sem pensar em todo o resto. De você ter um briefing, você fazer o brand, você ter aquele negócio de ideias. Pô, a gente faz aqui na faculdade, a gente tem grupos. E aí, pô, pegar o grupo inteiro, todo mundo dá ideia. Muitos professores fizeram isso ao longo dos períodos, tipo, teve uns professores até, toma um post-it e vai colando no quadro. Só da gente ter aquele movimento de ir colando no quadro, de ver o outro grupo, aí tu às vezes olha a ideia do outro grupo e tu fala, pô, essa ideia também dá pra implementar no meu. Sim. Não é nem de roubar a ideia, mas tipo, você trazer ela também para uma ideia a mais, porque é tendo ideias, é você pegar, ter 30 ideias e no final você vai usar uma, mas você ter essa liberdade de ir indo criativamente para várias ideias diferentes. E aí eu quero falar um pouco exatamente sobre isso, sobre dar um pouco mais uma dica pro aluno para se puxar, tipo, beleza, esse é o seu objetivo, mas vamos entender as etapas aqui e vendo certinho para poder chegar no projeto final ele tá ainda melhor do que o que você pensou antes. Cara, primeiro assim, design não tem uma resposta. Design tem várias respostas possíveis. Né? Se tivesse uma resposta só, a gente estaria amarrado aqui, ia ser bem difícil. Então não tem assim, só tem essa solução, só tem esse caminho. Não, existem vários caminhos possíveis. De qualquer forma, para você poder chegar lá, você tem que traçar uma metodologia. Né? Se querer chegar lá no final, de cara é complicado. Eu acho que se tem uma coisa de ruim, pelo que a gente tem hoje, da quantidade de informação fácil que a gente tem na mão, é justamente porque a maioria das coisas eu tenho já prontas. Então, quando você vê um negócio pronto, fala, cara, que lindo, eu sei fazer isso. Só que você não tem ideia como é que é o processo para chegar lá. Não é à toa que você vai ver qualquer consultor de mídias digitais vai falar, cara, você quer vender um produto, para valorizar esse produto, mostra muito mais o processo do que o produto final. Então, se pega para você um tênis e fala, cara, olha esse tênis aqui, cara, foi feito à mão, foi trabalhado, olha que lindo, não sei o que, todo detalhe. Você vai falar, tá, legal. Agora, você posta um vídeo, o cara realmente escolhendo o melhor couro, cortando, fazendo molde, realmente costurando a mão, lá esquentando para poder fazer a dobra, aquele detalhe, fazendo o teste, o encaixe, aquela coisa manual que você vê assim, cara, o cara demorou ali um dia para fazer um bar. Você fala, não, cara, e pô, isso aí foi feito à mão. Então, toda vez que você vê o processo, aquilo te enriquece. Sim. Quando você está criando, é a mesma coisa. Por mais que você queira encontrar a solução final, você mesmo, quando encontra a solução final, de tipo, entreguei, acabou, mas tu olha mesmo e fala assim, tu não olha com aquele carinho de você ter passado por todas as etapas, fala, cara, quebrar a cabeça, ter tido várias ideias, descartado aquela, voltado para o processo. Você mesmo, você vai cansar com aquilo. Sim. Às vezes é uma solução, às vezes é uma resposta possível, mas provavelmente é uma resposta não foi aprofundada, né? E aí é uma coisa que rapidamente vai cansar, né? Vai enjoar. Agora, quando você faz uma coisa com mais aprofundamento, você consegue chegar lá. Então, você pular a etapa é você talvez chegar no final e pegar um bolo solado, né? Então, você tem que, de fato, cumprir cada uma delas. Né? Eu até brinco, que eu falo, o problema maior sempre é o da entrega, e eu mostro as duas formas de metodologias básicas, né? Uma muito funcional, assim, que se costuma se usar em agências, em escritórios, é aquela, ó, até tal ponto eu quero conceito, até dia tal eu quero tal coisa, até dia tal eu quero tal coisa, até dia tal... Então, você tem já estipulado quando você tem que entregar cada etapa. Sim. Geralmente, quando você é freelancer, você não tem isso, você tem o dia final. E aí você no meio ali você vai se organizando. É claro que você tem que se organizar e você ter o seu cronograma ali. Mas você consegue ter uma flexibilidade melhor. Porque você vai saber a sua limitação. Cara, eu demoro muito criando um conceito. Então o conceito aqui eu vou dar um tempo mais elástico, né? Mas na hora de botar a mão na massa eu vou ser muito mais rápido. Aí você já encurta ali na hora de você finalizar o projeto. Então você adapta, né? Mas de qualquer maneira você tem que passar pelas etapas. Tem gente que gosta assim, o briefing. Tem preguiça de pegar o briefing, que é a parte, acho que, inicial mais importante do projeto, que é pegar o máximo de informação possível. Né? Vai lá, 3, 4 perguntas, não, tá bom. Aí chega lá e fala, eu nem sei por que é assim. É porque tu não perguntou. Sim. Ou aquela ótica de, tipo, não, mas o cliente falou que quer vermelho. Mas por que ele quer vermelho?
Sempre existe um contexto em volta de tudo, Sim. sempre existe uma explicação para tudo. Nada tá ali por acaso. Exatamente. Nada. Então, Tá ali assim, por acaso. o mais importante não é saber responder pergunta, é saber fazer as perguntas mais adequadas. É perguntar, questionar, tentar entender por quê, investigar, para de fato você conseguir desenvolver um trabalho legal. Sim. E aí eu fujo muito dessa coisa de, por você ter tudo hoje fácil, por exemplo, recentemente eu dei uma aula sobre briefing. Né? E aí expliquei sobre o briefing, a importância, dei exemplos, tipos de pergunta, a resposta esperada, que às vezes uma resposta gera outra pergunta. Fui explicando isso na sala de aula e no final. Vocês devem querer agora um modelo de briefing, não é? Eu não vou dar. Todo mundo. Eu até sigo um, que é um cara que eu gosto bastante, que nós tivemos as mesmas referências acadêmicas, que é o Walter Matos, um profissional sensacional. Ele, para identidade visual, ele é incrível, vale a pena pesquisar aí. Walter Matos? Walter Matos. Walter com W, Matos com 2 T's. Walter, se vir esse vídeo aí, dá um joinha, tá? E ele tem um site lá que ele tem umas referências. Ele tem até um modelo de briefing lá para marca, para criação de marca. Tem até já um padrãozinho lá feito no InDesign para facilitar você pegar o arquivo pronto e você mesmo editar e fazer. Mas eu falo, por mais que eu adore Walter, acho que eu acho isso sensacional, não é você pegar isso aqui e ir para o cliente. Você tem que pegar aquilo ali e adaptar com a realidade que você acha que é do cliente. É claro que a maior parte que está ali realmente vai ser aquilo. Mas uma hora ou outra vão ser caminhos diferentes, são perguntas diferentes que você não está ali, que é importante você saber. Né? E aí eu até mostro para ele, fazer um projeto, fazer um briefing é como fazer um projeto. Né? Então, na hora de fazer um briefing, por exemplo, aí vai muito do processo que você estava falando, primeiro, começa entendendo o passado. Qual é a história daquele negócio, daquela marca, ou se está surgindo agora, por que está surgindo agora, quem teve a ideia, como foi feito, como surgiu. É uma loja, quem abriu essa loja, foi um produto, quem foi que inventou esse produto, por que inventou esse produto. O que a pessoa gosta. Tudo história. Sim. Depois você chega no presente. Tá, o que ela é hoje, o que mais ela vende, o que é o diferencial, né? O que faz ser melhor do que um concorrente, qual é a qualidade, qual é o preço médio, tudo. E depois você chega no futuro. Tá, e aonde eu quero chegar? Essa marca vai evoluir? Ela quer abrir franquia? Não, quer ficar só no mesmo lugar? Quer expandir outros produtos? Né? Quer mudar o ticket médio e ficar um pouco mais acima? Ou seja, entendeu o que eu passo. Depois você se preocupa com design. Depois você vai perguntar sobre cor, letra, sobre sei lá o que for que você queira saber, da marca atual, quem fez, por que fez, o que significa, o que ele deseja. Depois, primeiro entende o negócio. O projeto é a mesma coisa. Você não vai botar a mão na massa, abrir o Illustrator, o Photoshop e começar a executar. Primeiro entende o que é aquilo, passa, por isso que é importante você ter o brief, você fazer um brainstorm, você escolher quais são os seus caminhos, definir qual vai ser o partido adotado que você vai seguir e começar a testar, experimentar, até encontrar uma solução possível, que podem ser várias. Então, pular a etapa é você chegar no final e, caraca, não botei o leite, o bolo solou. É exatamente isso. Até um exemplo que eu dou bastante quando falando nessa questão do briefing, teve um projeto que eu fiz, e aí uma das cores, o meu projeto era sobre questão sustentável, tudo, e era sobre pegar garrafas PET e você recortar e fazer filamento de impressora 3D. E aí na marca a gente pegou as cores de garrafas PET e a gente pensou mais ou menos do que se adequava mais à nossa marca. Aí a gente acabou pintando ela de azul. E aí você tem garrafas PET que são azul, eram garrafas PET, o nosso objetivo era limpar os oceanos, então linkou as duas coisas, azul. E aí surgiu uma pergunta de uma pessoa de outro grupo falando, por que azul? Se normalmente quando a gente fala sobre meio ambiente é verde. Aí exatamente para a gente ter montado o briefing, pensado nas ideias do porquê que é essa cor, a gente tinha uma resposta que foi exatamente essa que eu falei. Tipo, tinha todo esse objetivo em relação a essa cor. Não é simplesmente, é a natureza, verde. Ou então, tipo, sei lá, a gente, tem muita garrafa PET que é, sei lá, tem garrafa PET branca, verde, tem azul, tem até outras cores de garrafa. A gente pegar uma aleatória, cor de garrafa, colocar na nossa marca, tipo, por que essa cor? Não sei, tem garrafa que é dessa cor. O ruim das pessoas não terem, às vezes, tempo, o interesse em aprofundar no conhecimento, ter aquela coisa mais superficial e usar aquilo como pé da letra. Né? Uma
cor é um exemplo, tipografia é outro exemplo, né? Quando eu falo de cor, eu até falo assim, gente, ó, a cor sozinha não quer dizer nada. Ah, o verde é natureza, o vermelho é paixão. Se o vermelho fosse paixão ao pé da letra, quando você olhasse alguma coisa vermelha, você ia se apaixonar. Ah, amarelo e vermelho junto dá fome. Olha se esse visse fio uma... aqui, se o vermelho desse fome, eu ia ver o fio e ia querer, eu tô com fome, quero comer. Não é bem assim. São vários aspectos juntos Sim. que dão sentido. A cor, ela é fundamental para isso, sim, mas ela sozinha, é claro que existe a essência, né? De fato, paixão, calor, fervura, né? Eu vou lembrar do vermelho. São os eu não vou lembrar do conceitos azul. básicos. Né? Entendeu? São coisas básicas, mas não é o pé da letra. Sim. Sim. Mesma coisa a letra, por É exemplo. interpretar. Vocês já viram quantas logos existem com a fonte helvética? Nunca reparei, sinceramente. Pesquisa no Google assim, ó, logos com fonte helvética. Vocês vão ver quantas vão aparecer. Helvética é uma fonte bonita, de fato. É. Eu imagino. Cara, que- vai aparecer um monte de... E assim, marcas de coisas completamente diferentes. Se você parar para poder na essência, ó, é uma fonte ali linear, né? Ou bastão, como vocês preferirem, ou sans serif, né? como chamam hoje em dia, né? Bonitinho. Então ela é relativamente mais moderna do que as fontes com serifa. Ela tem uma boa leitura, sim, né? Uma fonte mais uniforme, não tem o grosso e o fino ali da letra. Então tem uma estrutura mais fácil de você poder ler. Ela encaixa muito bem, que ela não é uma fonte, ela não é uma linear geométrica, mas ela tem a sua geometria que encaixa ali uma letra com a outra de uma forma bem harmoniosa. Mas assim, posso encaixar com qualquer coisa? Tem marca ali que é uma marca que tem uma aqui de tradição, de coisa clássica, mas tem com a Helvética, que tem uma pegada que seria mais moderna em relação a outras, né? Então assim, não é... fonte linear é moderna, fonte com serifa ela é clássica, tradicional. A própria serifa, cara, o que tem de tipo de serifa diferente por aí é um monte, né? Só que não é só pegar ao pé da letra ali e colocar essa estrutura. Até nessa questão de serifa, eu não vou saber dizer qual é o nome do rapaz. Eu vi nas redes sociais um cara que faz grafite, faz arte e tudo. E aí ele, na hora de escrever, ele faz letras com serifa. Só que naquele estilo de grafite, aquela letra mais rechonchuda, tudo ali, naquele estilo bem desenhado mesmo. E ele coloca serifa. E tipo, quando você para pra pensar, fazer um grafite, você nunca vai pensar em serifa. E ele faz e fica muito bom. E faz exatamente você repensar essa questão de tipo, pô, serifa é só quando você vai fazer algo que é metódico ali, clássico. E aí, pô, dá pra colocar umas fontes ayurvédica, por exemplo, e até, por exemplo, Monte Serrado também, que é um que eu até tenho que me policiar porque eu uso até demais. Vou até procurar aqui o nome dele quando você tá falando dele. É que eu não lembro o nome desse. Eu com o nome sou horrível, eu não gravo o nome, mesmo de gente conhecida. Esse designer de tipos que tem no Abstract, ele fala muito isso. Ele fala, gente, é muito legal você pensar aqui numa família tipográfica, né? Criar uma coleção de fontes, você pensar, só que a gente não tem ideia de como os designers gráficos vão aplicar aquilo. Sim. Sim. Ele até conta a história, né, do... qual é o nome? O que a Paula Scher fez foi do Public. É do Public... É do Museu Public, se eu não me engano. Public Museu, esqueci o nome agora. Que é lá de Nova York. Um espaço que tem vários eventos. E ela usou uma tipografia que tem assim, ela tem uma variação de pesos, né, curiosos, né? Que basicamente a estrutura que ele pensou nessa tipografia era uma coisa muito mais voltada para madeira, uma coisa mais rígida, né, uma coisa mais crua, né, mais artesanal, e ela usou como uma pegada totalmente moderna ali na estrutura dela. E funcionou perfeitamente. Ele fala, a gente cria uma coisa com pensamento, mas como o designer vai se apropriar aquilo é outra. A gente fala, a lógica da serifa é visualmente aproximar as letras e conseguir enxergar aquela palavra como um objeto de forma mais simples, né? Mas, cara, que graficamente falando, elas podem ter outras aplicações. Né? Não dá pra gente só ficar estruturado aquele pé da letra mesmo. Sim. Tem mais alguma consideração, alguma pergunta, Diego? Que eu saiba, não. Então, acho que a gente pode ir encerrando aqui esse episódio especial pro Dia do Design. Até um parabéns a todos os design gráficos que estão aí assistindo a gente. Tantos que já se formaram, como por exemplo eu e o Diego, que somos formados em design gráfico. Eu também, em design. Ele realmente é. E pro pessoal que também
tá cursando aí design, os profissionais aí que vão vir aí também no futuro, que estão acompanhando aqui o Ouvindo Ninho. Mais alguma coisa, Diego? Eu vou mandar um beijo pra minha avó, pra minha mãe, meu pai, minha gata. E pra todo mundo aí que tá aí vendo este Ouvindo Ninho. O bom é que agora ele Beijo. fica com a gente, né? Se a gente também não mandar também. Vai ter que estar mandando agora. Então mandar- um beijo pra todo mundo aí da minha família que tá vendo aí. Não vou mandar pra todos os meus bichos, não, que haja bicho lá em casa. Né? Vou mandar um beijo pra minha família, com certeza, viu? Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Valeu, gente.